Olá, tudo bem? Eu sou Josiane Martins e o assunto de hoje é birra. Vamos falar um pouco sobre birra? E quando eu falo de birra, eu não estou falando da birra de uma criança. Eu não estou falando daquela criança que se joga no chão e grita e chora. Eu não estou falando dessa birra. A birra de uma criança interior dentro de um adulto é totalmente diferente de uma birra de uma criança de fato. A criança, ela vai sim se espernear, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai se jogar no chão, entre outras atitudes. Até aí tudo bem. Quando se trata de um adulto com sua criança interior atuando, que é a qual eu chamo de polaridade infantil, imagina um adulto agindo na polaridade infantil ou agindo de forma infantil, já dá para imaginar o desastre que é, né? Imagina. Então, as birras desse adulto na polaridade infantil, elas são diferentes, elas são mais articuladas, elas têm mais peculiaridades, né? Vamos dizer assim. E essa pessoa, ela passa a agir nos perfis controladores, no perfil vítima, no perfil vingador, no perfil narcisista. E nesse desenrolar de birras, esse adulto ele vai buscando a não responsabilidade, porque de fato uma criança ela não é responsável. A gente tem consciência disso. Uma criança ela não precisa ter esse peso da responsabilidade de nada, nem de se vestir, nem de comer, nem de procurar o que comer, de tomar banho. Então, uma criança, ela de fato não é responsável. Ela precisa de um adulto que se responsabilize por ela, que se responsabilize até para dar o amor que essa criança precisa. Então, veja o quanto é intenso. Então, se a gente for parar para analisar uma criança e as necessidades dessa criança, e quando a gente analisa aquele adulto que está agindo na polaridade infantil, a gente percebe o quanto falta responsabilidade quando você se vitimiza, quando você fica ali de birrinha querendo se vingar das pessoas. Então, a gente já percebe que essa criança interior desse adulto está pedindo algo. E o que é que uma criança pede quando ela faz birra? O que é que ela precisa? O que é que ela quer quando ela faz birra, né? O que é que ela quer? Ela quer atenção, ela quer cuidado, ela quer carinho e ela não sabe expressar a forma saudável de pedir. E é por esse motivo, pela criança ela não conseguir lidar com suas emoções, porque criança não sabe lidar com as próprias emoções. Então, o caminho de sobrevivência que essa criança vai ter é a birra, é o choro, é o grito, é o se jogar no chão, porque ela está ali para ser orientada por um adulto responsável, que ensine para essa criança qual o melhor caminho para lidar com aquele sentimento que ela está sentindo naquele momento. Entende? E quando é um adulto agindo nessa polaridade infantil, fica algo tão ridículo, né? Vamos colocar assim, porque é um adulto, é uma pessoa que a vida espera dessa pessoa adulta que ela seja madura, responsável, que ela assuma o que fala, que ela assuma uma postura de adulto, né? Então, é bem complicado você ver adultos agindo na polaridade infantil, e o pior não é nada. O pior é quando esse adulto, que muitas das vezes isso acontece e que é super natural, porém não é saudável, é que quando estamos na polaridade infantil, é muito difícil de ter clareza e é por isso que muitas das vezes o adulto já entra na defensiva. Você está me chamando de infantil? Você está me chamando de criança? E já tem aquilo.
como ofensa. Mas não é isso. Se você parar para analisar só um pouquinho, né, você vai entender que isso é algo muito sério. Se somos adultos, precisamos arcar com aquele perfil, com aquela polaridade de adulto. Então, é muito difícil detectar quando estamos nessa polaridade infantil. Por quê? Primeiro que muitas das vezes não paramos para analisar uma criança, né? Então, não paramos para entender uma criança, o que é que ela quer, o que é que ela precisa, por que é que ela está fazendo birra, por que é que ela está gritando, por que é que ela está chorando e nada cala essa criança. Então, por que que essa criança tá, o que é que essa criança está querendo? Então, nós adultos, muitas das vezes, não temos o hábito de olhar com carinho e atenção para uma criança, para a birra de uma criança. O que naturalmente fazemos é o quê? Nós ficamos estressados porque não gostamos daquela atitude, e quando não gostamos de uma atitude, a tendência é repelir, afastar, né? E deixar aquela criança se virar sozinha com aquelas emoções, o que é errado, porque criança não lida com emoções, ela não sabe o que é isso. Então, não temos esse hábito de olhar para uma criança com cuidado, com atenção, com carinho, da mesma forma a gente faz com nossa criança interior. A gente não olha com carinho para si, a gente não olha com carinho para muitos comportamentos que muitas das vezes a gente tem. É uma falta de responsabilidade, é um pedido de atenção que a gente não sabe pedir ou não pede verbalizando, e daí a tua criança interior, ela sente a necessidade de atuar naquele adulto para que algo seja trazido para aquele adulto. Como, por exemplo, eu preciso de atenção, eu não falo para as pessoas ao meu redor, que naturalmente são as pessoas que eu amo e que me amam. Eu não peço para essas pessoas me darem atenção, e daí, porque soa como, eu vou me humilhar, eu vou pedir carinho, eu vou pedir cuidado para fulano. Não, nossa, eu não vou me humilhar. Eu não vou ficar pedindo atenção, implorando por atenção. Então, por esse orgulho, né? Essa infantilidade da fase adulta, né? Porque um adulto com atitudes dessa é infantil, porque não tem problema algum você olhar para o seu cônjuge, você olhar, mora com a mãe, com o pai, pedir um carinho, pedir um afeto, pedir um pouquinho mais de atenção, não tem problema algum, né? Pedir para uma amiga, um amigo pedir para o outro amigo, dar uma atenção maior para ele, conversar, sei lá, para ele desabafar. Então, pelo orgulho da infantilidade desse adulto, a gente não tem o hábito de expressar o pedido. E daí a criança interior, ela sente a necessidade de, opa, preciso atuar, porque é uma necessidade de sobrevivência. Então, essa criança ela vai começar a agir dentro daquele adulto e vai pedir de forma indireta aquilo que aquele adulto precisa. A questão é, aquele adulto, ele vai ter o que ele precisa, quer queira, de forma consciente, ou quer não, de forma inconsciente. Entende? Então, é melhor que nós, é muito mais saudável, e essa é a minha dica de hoje, é muito mais saudável que nós possamos parar, analisar a nossa criança interior, perceber as necessidades dela e atendê-la. Entende? Já que você não quer pedir para alguém ao seu redor, no mínimo, olhe para a sua criança, perceba o que faltou lá atrás, o que você não teve e que toda criança precisa de afeto, carinho, cuidado, de alguém que se responsabilizasse por ela, entre outras coisas. Perceba o que faltou lá atrás. Olha com carinho lá para o teu passado, para a tua infância, para enumerar tudo aquilo que você não teve na infância, porque com certeza a tua criança
ela vai pedir isso agora na tua fase adulta. E quando uma criança ela pede na fase adulta, as circunstâncias elas são bem complicadas, porque essa tua criança ela vai colocar esse teu adulto em situações que não é tão legal. É doença, é acidentes, é, entre outros assuntos, entre outras questões. Para quê? Para que você tenha aquilo que você precisa por uma necessidade de sobrevivência. Então, percebe o quanto é importante você olhar para a sua criança interior? E isso acontece muito com os homens. Os homens têm aquele, eles são ensinados, né, a ser, nossa, é macho, e que eu não posso olhar, e que eu não posso ser criança, e que não sei o quê, eu tenho que me responsabilizar por tudo, e aquela coisa toda. E nessa correria do ser homem, nessa correria do ter que dar conta de tudo, esse homem, muitas das vezes, não tem espaço para, de vez em quando, ser frágil, precisar de cuidado, pedir carinho, pedir atenção, porque acha que tudo isso é fragilidade, acha que tudo isso é fraqueza. E não é, não é e nem nunca foi. Mas, infelizmente, a sociedade ela vem de uma pregação de fragilidade muito distorcida. Pedir ajuda, pedir apoio, pedir carinho, pedir afeto não é fraqueza, é um maior ato de força, principalmente nos dias atuais. Então, precisamos dar uma navegada lá atrás para que a gente olhe para essa criança, para o que faltou para essa criança e a gente tentar atender hoje o máximo possível. O adulto aqui é você, e é você que precisa se responsabilizar por essa criança que está aí dentro de você. E é por esse motivo que muitas das vezes você fica doente, você sofre situações desagradáveis, o tempo inteiro. Essa pessoa vive num looping de problema, e é falta de dinheiro, é dívida, é, é acidente, é uma coisa, outra. E aquela criança está ali gritando, desesperada, e aquele adulto não está nem aí, não olha para essa criança. Cara, isso é muito grave, isso é muito sério, entende? Então, quando se trata da polaridade infantil, muitas das vezes não temos clareza do momento em que estamos nela. Então, é por isso que é muito importante você analisar a fundo suas ações, para que você fique atento o momento exato que a polaridade infantil está agindo em você. Entende? Isso não é desclassificar, isso não é te desmerecer. Isso é um cuidado e um carinho que eu estou tendo com a tua criança interior, tá? Pelo contrário, a gente não está aqui para desmerecer o adulto de hoje, chamando de criança. Ah, nossa, ela me chamou de criança. Ela disse que eu estou na polaridade infantil. Não é isso. Eu estou aqui te convidando para a gente, tanto eu e você, a gente se unir nesse apoio que eu posso te dar, para a gente olhar para essa criança, para a gente entender quais foram as necessidades dessa criança e atendê-la. E quem vai atender essa necessidade dessa criança é você, é a sua criança, é a sua responsabilidade. Entende? Eu estou aqui como um ponto de apoio. Se você quiser, estou aqui disponível para isso. Se não, também está tudo bem, está tranquilo, tá? Então, a dica que eu te dou é: olha com carinho para a tua criança, dedica um tempo para ela a perceber quais foram as suas faltas e atendê-las com carinho, com acolhimento, olhando para si com cuidado,
tá? Porque navegar por esse universo não é fácil e vai ter momentos que vai doer um pouco, mas lembra, você é adulto, lembra que você é forte, você é foda. Pronto. Lembra disso que você agora é um adulto. A sua criança, ela precisa entender que agora ela tem um adulto responsável por ela, um adulto que vai protegê-la, um adulto que vai olhar para ela, um adulto que vai cuidar dela. É só isso que a tua criança precisa. E não é muito. Mas quando isso não é atendido, é muito o que ela pode fazer para ter tudo o que ela precisa. Então, tomem cuidado, olhem com carinho. Quer aprender mais sobre a sua criança? Olha para a tua criança que tu tem em casa. Se você tem filho, olha para eles. Qual a necessidade do teu filho, da tua criança? É igualzinho a necessidade da tua criança interior. Quer aprender? Aprende com ele. O teu filho, a tua filha, ela vai te ensinar direitinho como cuidar da tua criança interior. É incrível quando a gente é mãe, quando a gente é pai. A gente olha para uma criança, a gente aprende com a necessidade dela. E aí a gente começa a perceber, nossa, talvez a minha criança precise disso também. Então eu tenho um filho de 4 anos que ele fica o tempo todo, mãe, olha para mim. Mãe, eu quero isso, eu quero isso. Ah, eu quero só com a mamãe, eu quero só com o papai. Então, é essa necessidade que ele tem. Ah, eu quero tomar banho só com a mamãe. Ah, eu quero tomar banho só com o papai agora. Ah, eu quero dormir só com mamãe, eu quero dormir só com o papai. Então, a criança, ela vai te ensinar a como olhar para a tua criança interior. Observa ela. Ah, mas eu não tenho filho. Como é que eu vou analisar uma criança? Como é que eu vou olhar para a minha criança se eu não tenho filho? Isso não é desculpa. Isso não é desculpa, tá? Você com certeza tem um sobrinho, uma sobrinha. Você já foi criança, é só voltar um pouquinho, fechar os olhos, tentar lembrar dessa época. Olha a foto e tenta lembrar o que você passou, o que você não teve, o que você não teve, o que faltou. Aprende com a tua criança até a ser pai. O que é ser pai? O que é ser mãe? É ser responsável, é ser adulto e não se trocar com a criança, entende? Então, assim, a criança, ela tem muito para te ensinar sobre como ser um adulto saudável. E se você quer se tornar um adulto saudável em comunhão com a tua criança interior, clica em algum link aqui embaixo ou entra no chat e agenda a tua triagem, é gratuita. Vamos bater um papo e a gente vai procurar uma forma de acolher essa criança. Mas o primeiro passo, quem precisa dar é você. Não sou eu, não é Deus, não é o papai nem a mamãe. É você. Está nas tuas mãos agora. O Deus que nos criou, ele nos deu capacidade suficiente para nos virarmos sozinhos, inclusive sem nem precisar dele. Ele só está ali, ó, olhando de camarote como eu estou levando a minha vida, como você está levando a sua vida. Ele está assistindo. É contigo agora. Ele já te protegeu, ele já te abençoou, ele já te deu o ar que nós respiramos, já te deu fôlego de vida. O que é que você vai fazer com essa vida? Só cabe a você. E se precisar de apoio, eu estou aqui, tá certo?